O seu microfone está desligado, professor. Obrigado, Amanda, pela introdução aí, pelas palavras, pelo convite. Agradeço a professora Ana Maria também, tá? E é um grande prazer para a gente estar aqui, podendo estar trabalhando um pouquinho com vocês, mais próximo, conversando aí sobre um tema realmente de grande importância, que é a sustentabilidade de forma geral, né? É lógico que, devido à minha experiência, eu vou estar falando sobre, dando exemplos da cultura da soja, mas muito daquilo que a gente fala para a soja que pode sim ser colocado para outras culturas, de forma geral, para a agricultura brasileira, com algumas pequenas adaptações, né? Mesmo quando se cultiva soja em outros locais, é muito semelhante à maneira de se manejar pragas. Eu tenho adaptações que mudam, às vezes, os status de cada praga, dependendo da região, e, lógico, dependendo de cada cultura, eu vou ter uma praga que é mais importante do que a outra, mas a filosofia, a maneira de se ter um manejo racional, de forma que seja sustentável e ambientalmente correto, é a mesma para todas as culturas, tá? É isso que a gente vai estar comentando aqui hoje. Eu já vou, então, começar a minha apresentação, compartilhando a tela com vocês, tá? Espero que, por favor, Amanda, se tiver algum problema de conexão, me avise. Como eu disse no começo, eu estou no hotel, estou em viagem, né, hoje, então, qualquer problema de conexão, me avise aí, e também vá anotando aí as perguntas do chat, para que depois, no final da apresentação, a gente possa ter um momento de discussão, tá bom? Pode deixar, professor. E lembrando aos participantes que, como o professor está projetando a apresentação dele, ele não consegue ler o chat, mas podem mandar as perguntas e, no final, ele vai responder todas, nós vamos ficar moderando essa parte. Então, no final, todas as dúvidas, o professor vai responder para vocês. Isso aí. Aqui está o título, né, da apresentação, vou falar de manejo integrado de pragas na cultura da soja, né? Na verdade, é manejo de pragas, dando um exemplo da cultura da soja e o quanto isso é importante para a viabilidade, tanto econômica quanto ambiental, né? Então, é a questão de aliar sustentabilidade e, é lógico, uma produção economicamente viável da cultura da soja, tá? E aqui, para o slide de abertura, tem, né, a importância aqui dos predadores, de alguns insetos que são inimigos naturais, que acabam atacando outras pragas e fazendo controle, que a gente chama de controle biológico natural. Quero deixar também aqui o meu telefone da minha sala, assim como o meu e-mail, tá? Por favor, não hesitem de entrar em contato, mandar mensagens, que eu respondo todas com o maior carinho, tá? Vai ser um prazer. Qualquer dúvida na cultura da soja, por favor, entre em contato. Bom, como a gente vai falar em sustentabilidade ambiental e viabilidade econômica, e como associar essas duas coisas importantes para a agricultura, esse primeiro slide mostra um dos principais desafios que a gente tem, tá? Às vezes, a soja, mas a agricultura, de maneira geral, às vezes, ela é pintada como o patinho feio da história, muitas das vezes, né? Aqui, então, é um slide que foi retirado de um jornal, The Guardian, falando um pouquinho, comparando a produção de óleos vegetais, tá? O óleo de palma, com a soja. A gente vê aqui, né, mostrando aqui o quanto que o amarelo, esse primeiro, seria o gasto com a produtividade, na verdade. Esse laranja do meio seria o gasto com fertilizantes, tá? E esse mais escuro da ponta direita seria o gasto com pesticidas, agrotóxicos, né? Então, veja o quanto a gente gasta, né, com agrotóxicos, com fertilizantes na soja,
para produzir, né, não tão quantidades quando se compara, por exemplo, com o óleo de palma, uma produção de óleo grande, com gastos bem menores tanto de fertilizante quanto de pesticidas. Lógico que a gente precisa ter... Isso muitas vezes é utilizado na mídia internacional para até um ataque à imagem da cultura da soja, tá? Porque é o óleo vegetal mais produzido do mundo, mais consumido, e não é, e os países, muitas vezes, com maior poder econômico, eles são consumidores desse óleo. Então, às vezes, a gente precisa tomar cuidado com essas imagens que são propagadas, porque muitas vezes existem muitos interesses comerciais por trás disso. E esse slide, especificamente, eu vi de uma apresentação de um colega internacional que estava, na verdade, tentando mostrar a viabilidade da produção do óleo de palma. Tá? Então, é lógico, estamos defendendo um lado, tentando criticar talvez o principal concorrente, ou o campeão ali de mercado de óleos vegetais, que é a soja no momento. Tá? Isso não quer dizer que não tem pontos para ser melhorados na cultura da soja com relação à sustentabilidade, e é isso que a gente vai comentar hoje aqui, o quanto sim eu posso produzir soja de maneira sustentável e o que eu tenho de ferramentas para se utilizar menos, principalmente aqui quando eu vou falar de manejo integral de pragas, eu vou comentar principalmente das ferramentas que eu tenho que é possível reduzir o uso de agrotóxicos ou usar agrotóxicos de forma racional, que é o manejo integral de pragas. Tá? Esse segundo slide tenta fazer uma relação importante com a questão sustentabilidade, é importante, qual o papel do manejo integral de pragas. Porque o desafio da agricultura é muito grande. Tá? Enquanto eu tenho várias campanhas, tá? Às vezes até usada de forma errônea na mídia, falando que agrotóxico mata, que agrotóxico é isso, é aquilo, né? E existem vários remédios que são usados que, se tomar em doses erradas, eles matam também. Tá? Então, é lógico que agrotóxico mata, mas quando usado corretamente, essa é a função nossa como técnicos, como agrônomos do campo, usar esses agrotóxicos de forma correta para que eles matem apenas as pragas-alvos e preservem todo o restante de biodiversidade, principalmente a biodiversidade que nos interessa, que são os chamados organismos benéficos, polinizadores, agentes de controle biológico, entre outros. Tá? E o grande desafio é que a agricultura precisa produzir mais. Se a gente tem aqui um pouco mais de 7 bilhões de habitantes hoje no mundo, se fala em ter 10 bilhões em alguns poucos anos. Tá? Uma escala de 2020 até 2050, em 30 anos, a gente está falando aqui em um aumento bastante considerável. Né? Como que a gente vai fazer para ter alimento para combater um dos males mais, como eu posso dizer, talvez uma das piores coisas que existem no mundo. Lógico que existem muitas coisas ruins, mas com certeza a fome é uma das mais tristes, que é nossa função como técnicos da agricultura, como agrônomos, aí, auxiliar a produzir alimento suficiente para alimentar esse número grande de pessoas e não só produzir, mas produzir de forma sustentável, de forma economicamente viável. E é isso que a gente vai estar comentando hoje, sobre esse grande desafio que o manejo integrado de pragas tem em suas mãos. Isso é para todas as culturas. Eu vou usar exemplos da cultura das sojas, e aqueles que trabalham com outras culturas vão ver que muito disso pode ser implantado nas mais diferentes culturas, com certeza. Então, a primeira pergunta é como reduzir, né, o uso de agrotóxico
aumentando o número de, não aumentando a área plantada, mas intensificando o cultivo, né? No Brasil, nós temos áreas aí, a mesma área que temos dois cultivos, cultivo da safra, cultivo da safrinha, algumas áreas com condições hídricas melhores, eu tenho até 3 cultivos, 3 safras num único ano. Tá? Isso é lógico que é uma característica muito de um país tropical como o Brasil, com a tecnologia que nós temos e com a riqueza de água que temos para poder ter essa produção de alimentos. Tá? E como que, quando eu tenho essa intensificação da agricultura, eu estou intensificando comida, né, no ambiente que, é lógico, vai ser mais atacada, vai favorecer também a ocorrência de outros organismos, não só o homem, que se alimentam daquela comida, que são, no caso aqui, os organismos que são as pragas. Então, como que eu posso ter uma cultura intensificada, um cultivo intensificado, e reduzir o uso de agrotóxicos, tendo uma preservação daqueles organismos benéficos, o chamado controle biológico natural, preservando, favorecendo a sua ocorrência no campo, né, e até muitas vezes aumentando ele em alguns casos. Como que eu faço isso? Utilizando o que a gente vai comentar hoje, o tema principal da nossa conversa hoje, o manejo integrado de pragas, principalmente dentro deles, fazendo uso de um diagnóstico preciso para usar os níveis de ação, ou seja, eu só vou fazer uma intervenção realmente química quando for realmente necessário. Então, isso vai me dar uma racionalização, um uso racional de inseticidas. E quando os inseticidas forem necessários, eu usei os níveis de ação para só usar quando necessário. E quando eles forem necessários, eu dou sempre a preferência para usar inseticidas biológicos, quando tiver disponíveis, não tem uma disponibilidade tão ampla assim ainda de biológicos, e quando eu não tiver, eu tento usar sempre os mais seletivos, aqueles que são efetivos contra a praga-alvo, mas que causam o menor impacto no agroecossistema de forma geral, naqueles organismos benéficos. Então, isso eu dou condições para ter um sistema mais equilibrado, com isso precisar menos do químico sintético, do inseticida sintético. E é por isso que a gente vai comentar, então, sobre o manejo integrado de pragas. Tá? Aqui está um slide, uma figura para ilustrar o manejo integrado de pragas, figura essa que, na maioria dos livros de entomologia, pegar o nosso manual de entomologia do galo, né, a fonte aqui de consulta, principalmente para as aulas de graduação. A gente tem isso aqui nas primeiras, na introdução do manual. E o que isso mostra? Que eu tenho várias estratégias, ferramentas de controle de pragas. Não é só inseticida, inseticida é uma delas, tá? Apesar de muitas vezes a gente acabar esquecendo, pensando, não esquecendo, mas a gente não valoriza as outras ferramentas como deveria, talvez, e acaba usando a inseticida como uma única ferramenta. Eu tenho várias outras, inclusive o controle biológico aplicado, o uso de feromônios, muitas vezes, para controle de pragas. Em algumas culturas mais limitadas, eu tenho manipulação genética de pragas. Recentemente, agora, foi registrado, né, eu acho que isso faz 3, 4 dias atrás, foi registrado eu não sei se é a marca comercial, mas a Spodoptera do bem, tá? Que é, na verdade, uma Spodoptera geneticamente modificada que você libera no meio ambiente para fazer o controle genético da população de Spodoptera. Então, é uma tecnologia onde se introduz um gene autolimitante na população de pragas. Então, a gente tem o primeiro inseto, não é o primeiro inseto para a agricultura, porque para Aedes aegypti, né, para pragas urbanas, isso já era usado, até essa tecnologia do inseto modificado geneticamente. Agora a gente tem para culturas onde a Spodoptera é importante. E a soja, milho com certeza, mas a soja também é uma cultura onde
essa nova tecnologia vai ser usada. E novas tecnologias como essas vão ser cada vez mais frequentes. Isso é bom para se juntar e fortalecer esse MIP. Variedades resistentes. No ano passado, a Embrapa lançou os cultivares block de soja, então, cultivares que toleram mais ataque de percevejo sem precisar de controle. Tá? Eu tenho a soja BT, que é uma, né, não deixa de ser uma variedade resistente, na verdade é uma planta inseticida, mas é uma variedade resistente a lagartas. Tá? Manipulação do ambiente, métodos culturais, isso não é muito comum para a soja, mas para uma praga de grãos armazenados, com certeza eu posso ter. Então, são várias ferramentas, mas essas ferramentas de manejo, é importante que elas tenham a sustentação para a sua função, para elas funcionarem bem dentro do alicerce. A gente nunca pode esquecer da identificação da praga correta, da amostragem, que é o diagnóstico, a tomada de decisão, quando realmente eu posso ou devo aplicar um inseticida, um controle, porque uma tecnologia de controle aplicada no momento certo ela é benéfica, e muitas vezes, se eu errar o timing de aplicação, essa tecnologia ela pode não ser apenas um desperdício de dinheiro, mas muitas vezes ela pode ser maléfica para a lavoura, eliminando, se eu aplico um inseticida, por exemplo, fora do time correto para ser aplicado, e se ele não for seletivo, eu posso desequilibrar o sistema e fazer ter mais pragas do que eu teria se eu não tivesse aplicado nada. Então, a importância de se usar essas ferramentas corretamente para que eu tenha um sucesso nesse manejo integrado de pragas, e daí eu possa ter menor impacto ambiental, com maior viabilidade econômica, que é esse o grande desafio e o tópico principal da nossa conversa de hoje. Exemplos de como isso pode ser feito, aqui estão os resultados do MIP Paraná, aqui, que não são resultados de experimentos, mas de áreas de produtores. Tá? Então, são áreas de produtores que são conduzidas pelos técnicos da Emater aqui do Paraná, que hoje a Emater se juntou com o IAPAR, e o novo nome é IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural aqui do Paraná, desde 2013 até a última safra, o número de áreas onde se teve MIP e número de áreas que foram amostradas onde não se teve MIP. E a gente pode ver o quanto se pode reduzir o uso de MIP, enquanto a média 5, 2,3, 4,7, 2,1, 3,8, 2,1. Então, o que a gente vê? Que usando o MIP, a gente consegue reduzir até 50% o uso de inseticidas. Lembrando, o MIP não é uma tecnologia para reduzir o uso de inseticida. Ao contrário, é uma tecnologia para usar inseticida na hora certa. Como a maioria hoje, eu estou usando inseticidas muitas vezes errada, de forma abusiva, quando eu acabo usando o MIP, eu consigo fazer uma redução, e os resultados mostram isso, em torno de 50%. Sem reduzir produtividade. Então, aquela ideia, eu uso mais inseticida porque eu quero produzir mais. O inseticida, ele ajuda a produzir mais quando eu aplico isso na hora certa. Quando eu aplico na hora errada, ele faz ter mais praga na lavoura do que se eu não tivesse aplicado nada. Então, o que eu tenho, áreas com MIP e a média do Paraná, né, muito parecida, às vezes até a área com MIP, devido ao melhor manejo de pragas, até com uma produtividade ligeiramente maior. Mas mais do que isso, como eu economizei com inseticida, e se eu pegar esse valor que eu economizei, e daí isso foi feito ano a ano, com os preços que estavam, tanto de insumos quanto de soja, naquele ano, eu consigo ter uma economia ali, de 2 sacos, 3 sacos, 2 sacas, uma saca e meia, uma saca, tá? Uma saca e meia, quase aqui. Tá? Então, mesmo que eu não produza mais, eu produzo a mesma coisa, gastando-se menos. Né? Faz a mesma coisa se eu tivesse produzido mais. Então, assim, MIP, aquela ideia, eu não uso MIP porque eu não quero perder produtividade. Isso não existe, isso não se sustenta. Na verdade, MIP representa não só mais sustentabilidade,
mas também maior viabilidade financeira, porque ele é maior lucratividade. Tá? Outra coisa muito interessante é, nas áreas onde se conduziu o NIP, a primeira aplicação de inseticida foi 60, 66, 66, isso média dessas quantidades de produtores, né, que foram assistidos pelos técnicos da Emater. A média no Paraná, a média desses produtores aqui, foi 33, 34, 36. Por que esses produtores eles aplicam tão mais cedo, assim, em torno de quase de 30 dias, 20, 30 dias mais cedo? Porque, na verdade, com 33, 40 dias aqui, é quando se normalmente vai fazer a primeira aplicação de herbicida. Tá? Porque aplicou a soja, fez a dessecação, não tem quase pré-emergente mais, tem o banco de semente, 30 dias depois, as plantas daninhas nessas áreas vão estar no ponto certo de fazer a primeira aplicação de herbicida, senão passa, e daí o herbicida não vai fazer um bom controle. E daí o produtor que não está fazendo NIP, ele não está fazendo monitoramento, ele não sabe, ele não tem diagnóstico, ele não sabe quanto de praga tem. Então, ele fala, puxa, já que eu vou entrar lá com o trator, tem que aplicar aquele herbicida, vou colocar um pouquinho de inseticida na área, eu não sei como é que está de pragas. Então, pela essa carona que o inseticida acaba tendo com o herbicida, eu acabo tendo uma aplicação maior. Só que ter 20 dias, 30 dias a mais, sem inseticida na área, são 20 dias, 30 dias a mais, que eu dou condições para que os insetos benéficos estejam atuando na área. Tá? Hoje se fala muito da questão das abelhas, muitos de vocês devem ter ouvido o quanto é importante preservar as abelhas, porque abelhas são os principais polinizadores, polinização é a principal maneira de se aumentar a produtividade, se ter alimento. Tá? Então, é um ciclo, tá? Não tem como uma cadeia de acontecimentos. Quando eu aplico com 30 dias, eu vou estar aplicando muitas vezes muito próximo de áreas de soja com flor, vai estar no florescimento. Se eu faço uma aplicação com 60 dias, muitas vezes eu já consigo aplicar depois da maior quantidade de flores presentes na soja. Tá? Com isso, não deixa ter, esse aumento também não deixa de ser uma maneira de se preservar mais, não só insetos benéficos como predadores, parasitoides, mas também os polinizadores, tá? Mostrando o quanto é importante usar o manejo integrado de pragas. A safra 18-19, ela só está diferente, porque nessa safra foi separado a área não BT da BT, aqui está a média, tá? O número de áreas de cada categoria aqui, mas os resultados são muito semelhantes, 50% mais ou menos de redução de inseticidas graças à adoção do NIP, um aumento do intervalo até a primeira aplicação, tá? Varia um pouco de 20 a 30 dias. A produtividades aqui deu uma produtividade um pouquinho maior aqui, mas produtividades muito semelhantes, tá? E com gasto muito menor, principalmente com um agrotóxico, aonde se conduziu, além do trator, etc., aonde se conduziu. Então, não há por que não aplicar manejo integral de pragas. Então, se não há por que, vamos entrar um pouquinho agora na parte como realmente a gente faz, então, o manejo integral de pragas. E vamos começar do começo, da base. Tá? Não existe, pessoal, como... quando você vai no médico, o médico recomenda algum remédio para você sem fazer um exame, sem ter um diagnóstico, sem lá, medir tua pressão, ele faz vários exames. Nós, como os agrônomos, somos os médicos da planta, não tem como recomendar nenhum remédio, no caso o remédio é um inseticida, ou fungicida, no caso, se não tiver um diagnóstico. Então, primeira coisa é diagnóstico. Diagnóstico bem feito significa que eu sei bem o que eu tenho de problema, eu vou poder fazer uma boa recomendação. O que é diagnóstico? Identificação da praga
não só qualitativa, eu tenho anticárcia, eu tenho a Crisodeides incluídas, mas quanto eu tenho, porque isso é importantíssimo, tá? Lógico, quanto mais rápido for o diagnóstico, menos trabalho eu vou ter, então melhor vai ser. Só que existem limitações. Eu vou colocar uma armadilha e vou lá e vou ver o quanto de mariposa, o quanto de percevejo eu tenho. A relação das mariposas que eu tenho na armadilha com as lagartas, será que tem uma boa relação? Eu usei um feromônio sexual. O feromônio sexual atrai primeiro que ele é específico para uma espécie, ou para espécies muito correlatas, muito próximas. Tá? Na soja eu tenho uma grande diversidade, isso já é uma limitação. Mas mesmo, por exemplo, para a praga-alvo, muitas vezes ele varia a relação dos insetos coletados com a população no campo. Por quê, professor? Porque, por exemplo, esse é um feromônio sexual, quando a população está baixa, ele é altamente atrativo. Por que ele é altamente atrativo? Porque é o único feromônio sexual. O inseto chega lá para se acasalar, não tem opção de escolha. Ele acaba sendo atraído pela armadilha e sendo coletado. Quando a população no campo aumenta, o ideal para nós, como amostradores e tomar decisão, seria se a capacidade de coleta do feromônio na armadilha sexual fosse exatamente ter a mesma relação com o aumento populacional, mas muitas vezes isso não ocorre. Ao ter a população no campo, aumentar a população, o que ocorre? Competição, às vezes. Chega o inseto, ele tem o feromônio da armadilha, mas ele está competindo para um outro feromônio sexual natural, e o inseto, às vezes, escolhe um ou outro. Então, isso pode ser uma limitação, porque não que o feromônio não capture, ele é atrativo, mas muitas vezes a falta de correlação dos insetos capturados com a população do inseto do campo, que às vezes não é nem a mesma fase que eu quero controlar, no caso da mariposa, eu quero controlar a lagarta, isso pode ser um complicador. Por isso, hoje, infelizmente, a recomendação existente que é eficaz, é aquele teste, é o teste ELISA, né? Hoje, quem está fazendo o teste para a Covid sabe que tem vários testes. Se você quer ter 100% de certeza, faz o ELISA, que é o mais garantido. Para nós, o teste mais garantido de amostragem do campo é, com certeza, a batida de pano. É trabalhoso, exige um reconhecimento das pragas, você pode usar fotos, existe treinamento do funcionário, mas é compensador, torna o investimento. Tá? 6 pontos, se o talhão for de 1 a 10 hectares, e assim por diante aqui, algumas recomendações. Vou esticar o pano de batida, agitar, ergo o pano de batida e faço a contagem aqui, tá? Dos insetos que voam primeiro, depois eu conto os insetos que não voam e assim por diante. Nossa, eu preciso separar todas as espécies? Não necessariamente. Eu preciso fazer contagem de Spodopteras, separada dos Eleotines, né? Que é a Helicoverpa e a Chlorideia, a antiga Heliotis, tá? Separada das falsas medideiras. Eu tenho várias falsas medideiras, sim, tenho a Crisodeides includens, que é a mais comum. Esse último ano começou a ocorrer bastante também, na soja BT, inclusive, da Ractrusia nu. A lagarta de soja, a anticárcia gematalis. E por que eu preciso fazer essa separação? Porque é a dose do produto. Se eu tenho por exemplo, vamos pegar um produto Intrepid, o metoxifenoside, se for lagarta da soja, é 90 ml por hectare a dose. Se for falsa medideira, essa dose vai variar de 150 a 180. Se for a Helicoverpa, o Eleotine, de forma geral, porque essas duas lagartas, separar Heliotis e Helicoverpa não dá no campo, é impossível, é 450 ml para controle, se a maioria da população for. E se for Spodoptera, que é a maioria da população, se for Eridania cosmioide, tem controle, se for Frugiperda, não tem controle, precisa usar outro inseticida. Então, saber a população, a maior predominante no campo,
é de suma importância para saber escolher não só um inseticida, né, seja ele químico ou biológico, assim como a dose, a recomendação de uso, o tratamento, na verdade, é isso que eu vou fazer. O nível de desfolha é muito importante, porque é isso que dá a capacidade de tolerância da planta. Tá? Porque a planta de soja, ela tolera muitas lagartas. O que ela tem uma limitação, o que vai limitar ela é o quanto ela está desfolhada. Até 30% no período vegetativo, né, não tem importância nenhuma, ela tolera sem perder produtividade nenhuma, e a partir do período reprodutivo, onde ela precisa mais fotossintetizados para reprodução, ali no caso, a formação das vagens e o enchimento dos grãos, daí a tolerância fica reduzida para 15% de desfolha. Antes disso, não há por que aplicar, além de estar jogando dinheiro fora, eu estou matando polinizadores, eu estou matando predadores e outros organismos benéficos que eu quero preservar, não quero matar esses insetos sem necessidade. Percevejos, eu preciso fazer a contagem, separar o marrom do Peugeodorus guildini, que é o verde pequeno, do Nesara virida, o verde grande, do barriga verde. Para a soja, não. Todos eles são de igual importância, têm a mesma capacidade de dano. Na verdade, o Peugeodorus guildini, o Nesara, é um pouquinho mais daninho, porque ele pode transmitir, causar a soja louca, mas a gente considera todos eles iguais. Eu preciso separar ele dos predadores, né? O aparelho bucal é uma dica ali, do predador ele é um pouco mais curto, curvo, né? Por que eu preciso? Porque alguns percevejos são muito parecidos com praga, né? Aqui está um podizos, mas, no caso, ele é um predador, ele não vai causar dano para a cultura, ele vai, na verdade, se alimentar de várias pragas ali, então ele é um inseto benéfico. O segundo passo do MIP, depois que eu tive um bom diagnóstico, sei exatamente o que eu tenho, o quanto eu tenho, para escolher daí, eu vou saber se eu preciso fazer algum controle. Então, são os níveis de ação, a mortalidade natural do agroecossistema aqui, que pode ser biótico ou abiótico, pode ser a presença de inimigos naturais em grande quantidade. Às vezes a gente vai no campo, tem bastante lagarta, e vê todas elas, várias, caindo no pano já com nomúria. Umidade alta, aquelas nomúrias purulando, você fala, não precisa controlar, e até às vezes a gente está montando ensaio lá, a gente sabe que vai perder o ensaio, porque a epizotia de nomúria, que hoje não chama mais nomúria, chama Metarrhiza horrível, só cresce, né, tendo condições favoráveis. Então, é importante ter essa avaliação do nível de ação, da mortalidade natural, para mim fazer a tomada de decisão. Diagnóstico perfeito, segundo passo, tomada de decisão. Lógico que o produtor morre de medo de, mas eu não preciso controlar, devo controlar agora ou não. Se a gente abusa do uso de inseticida, a gente tem efeitos colaterais, a gente tem outros problemas e que são tão sérios quanto se eu não tivesse aplicado o inseticida. Tá? Por isso que eu preciso aplicar inseticida no momento certo. 30% de desfolha, 15% de desfolha, sendo vegetativo ou reprodutivo. Isso é o momento certo para desfolhador, lagarta, vaquinha, grilo, desfolhadores de forma geral. E para percevejo, 2 percevejo, maior ali que meio centímetro, mais ou menos, se for uma lavoura para grão, se for uma lavoura para semente, é mais cara a semente, o percevejo pode danificar a questão da germinação mais intensamente do que reduzir peso, então por isso é um percevejo por metro. Aqui são ensaios, você fala, tem um monte de gente falando, não posso esperar, esse nível de ação é antigo, a soja hoje ela é indeterminada, ela não tem tolerância de desfolha. Aqui a gente fez com a Apollo, que é uma cultivar extremamente precoce, né, grupo de maturidade 5.5, hábito de crescimento determinada, ou seja, o que todo mundo falaria que seria intolerante à desfolha. E quando a gente faz a desfolha artificial, que é para controlar os níveis de desfolha, a gente pode ver,
né, comparado com a Testemunha, que teve aplicação de inseticida semanalmente, em julho praticamente zero, que não perde produtividade nenhuma ter um pouco de desfolha. Às vezes, níveis altos, até 100% de desfolha ali no vegetativo, ela tem por ser de hábito de crescimento indeterminado, ela recupera muito rapidamente da desfolha, não perdendo nada em produtividade. Tá? A gente fez com um hábito de crescimento determinado, comparando com indeterminado. Lógico, existe o hábito indeterminado, por soltar folha, acaba sendo um pouco mais tolerante, mas o hábito determinado também tolera os 15% no reprodutivo, ou 30% se for antes, lá no vegetativo, sem ter perdido produtividade nenhuma. Depois vocês vão poder olhar os slides com mais calma, ver os resultados. Aqueles que quiserem ler os artigos científicos, a gente publicou uma circular técnica, então em português, uma linguagem mais simples, voltada para o grupo de produtores, e publicamos também uma revista científica, daí em inglês, que é mais para a comunidade científica. Quem quiser, é só mandar uma mensagem no meu e-mail, eu com o maior prazer envio a cópia dos trabalhos para ler com mais calma. Tá? A gente fez a mesma coisa com o nível de ação de percevejo, avaliou isso mais recentemente. Aqui eu fiz isso em vários anos, peguei um dos anos aqui, uma das áreas, a gente vê que a linha vermelha, onde não aplicou inseticida, o número de percevejos chegou lá próximo de 10 percevejos por metro, uma população grande. Tá? A linha verde é onde a gente aplicou o inseticida químico de acordo com o MIP, precisou controlar aqui, porque era uma lavoura para grãos, tinha mais de 2 percevejos, tinha 2 ou mais, fizemos a aplicação, depois na semana seguinte precisou fazer uma outra aplicação, daí a população foi controlada, até R6, que é a recomendação de controle, tá, de inseticida para percevejo. Então, como era no R7, a soja já estava secando ali, não tinha mais necessidade de controlar o percevejo. A gente fez um controle na linha azul, que é o controle mais que o produtor adota. Foi aplicar os herbicidas, fez a mistura do inseticida, depois fez 2 de fungicida e misturou o inseticida. Então, na verdade, aqui esse preventivo ele é mais do carona. Quando aplicou o herbicida, usou o inseticida, quando aplicou o fungicida, fez 2 aplicações de inseticida de novo. Você vê que aplica muitas vezes cedo demais, e também quando aplica tarde demais é bom. O inseticida controlou, mas o que sobrou ainda era uma população grande, a ponto de precisar aplicar de novo. Né? Não aplicou aqui porque, na verdade, foi na carona. E outro tratamento, a linha preta, né, que foi o controle mais rigoroso aqui, é o nível de ação, o controle no cedo. Não deixar a população crescer. Então, chegava perto de meio percevejo, aplicava. Fez um controle excelente? Fez, mas são 6 aplicações de inseticida. Isso não tem viabilidade econômica e muito menos viabilidade ambiental, né? Sendo que a produtividade foi a mesma. Tá? Ela foi menor aqui apenas na Testemunha. E mesmo o teste tetrazóleo, que é um teste para avaliar embriões mortos. Então, eu tenho, assim, 4% de embriões mortos aqui pelo ataque do percevejo naquele grão, que também pode ser uma semente. Tá? O controle antecipado, eu não posso deixar a população de percevejo crescer para aplicar inseticida. A gente testou isso, né? Comparado com a aplicação apenas com o nível de ação. E não viu diferença nenhuma a população no nível de ação aqui, com 2 aplicações, e aquela aplicação no cedo precisou 3 aplicações, precisou mais aplicação. Teve um atraso aqui na terceira aplicação, mas chegou no R5, que é a fase ali mais crítica, aqui mais no final, até R6, na verdade, ele precisou das aplicações do mesmo jeito. Então, não tem porquê, ao longo do ciclo, quando se faz aplicações preventivas, são aplicações que são dinheiro jogado fora, e que acabam não refletindo no melhor controle. Tá? A produtividade foi a mesma nas 2 áreas. Além disso, pessoal,
quando eu uso menos inseticida, eu preservo a mortalidade natural, né, os insetos benéficos. Então, aqui tem a foto de alguns insetos, pegar, por exemplo, o tripograma. O tripograma é uma vespinha extremamente pequena, mede de 0,3 a 0,5 milímetros, ou seja, eu preciso usar óculos, com certeza, para enxergar. E uma vespinha viva dessa, em 5 dias de vida, ela, que é mais ou menos o período dela no campo, que ela faz o parasitismo, de 4 a 6 dias, pegando a média de 5 dias, parasita 40, 50 ovos. Então, uma vespinha que eu nem enxergo é 50 lagartas a menos, preservando ela em 5 dias de vida. A geócoris, um percevejo olho grande, está grande aqui, mas ele é extremamente pequeno também, consome 9 ovos de anticárcia por dia. Um bichinho desse que eu deixo vivo no campo são 9 lagartas a menos. Nabis, mesma coisa. Calosoma, mesma coisa. Então, cada dia a mais que eu deixo esses insetos vivos no campo é um benefício que eu tenho com redução populacional de pragas no controle biológico natural. É por isso que eu preciso usar MIP, é por isso que eu preciso usar o uso, o nível de ação, aplicar só quando necessário tentar escolher inseticidas biológicos, não tenho, escolho inseticidas que são mais seletivos e tento evitar o uso daqueles mais impactantes. Tá? Não é só preservar, quando eu for escolher a estratégia de controle, eu tenho inseticida, mas inseticida causa impacto, tem um controle biológico que já é melhor, eu tenho variedades resistentes a insetos. Tá? Então, por exemplo, aqui quando a gente colocou um percevejo e 4 percevejos em gaiolas grandes, de 4 por 6 metros, com cultivares bloque e uma testemunha bastante produtiva, a Nideira 5909, entretanto, uma cultivar que não é bloque. Quando é um percevejo, uma infestação baixa, eu não consigo ver diferença entre os cultivares. Tanto a bloque quanto a não bloque são produtivas, muito boas, pegamos cultivares tops, realmente. A vantagem da bloque é, em condições de ataque grande, eu tenho ataques aqui de percevejo, mas o que eu vejo? Que aquelas cultivares que não apresentam essa seleção feita ali pelos melhoristas para ter maior tolerância, são altamente produtivas, mas é lógico que em ataques altos acabam tendo uma quebra de produtividade grande, o que a bloque acaba tolerando sem perder na mesma intensidade que aquelas que não são bloque. É uma vantagem ali, principalmente para áreas que eu sei que a quantidade de percevejo vai ser maior. A intacta, mesma coisa, só que para lagartas. Tá? A diferença é que a bloque não paga o royalty, porque é um melhoramento genético convencional. A intacta é uma planta OGM, acabo tendo que pagar royalties, o que tudo bem, é uma estratégia, entretanto, para onde eu tenho problemas de lagarta. Não vou usar a intacta para uma área que, no cultivar, a cultura da soja, desculpa, não tem a problemática de enfrentar a ocorrência de lagartas todos os anos, porque senão eu estaria pagando para usar um cultivar que controla a lagarta, onde a lagarta não precisa ser controlada, estaria gastando dinheiro à toa. Tá? Aonde eu uso cultivares OGMs, tá? A intacta, eu preciso. O Intacta é a única marca comercial hoje existente. No futuro já tem Intacta 2 e logo vai ter outras marcas comerciais de outras companhias concorrentes, como a Conquesta, que deve estar sendo lançada ainda esse ano. Safra que vem, com certeza, não essa safra, mas na próxima safra deve estar no campo. O que é importante é que 20% da área não pode ser cultivada com a soja BP. Daquele talhão, que eu quero plantar nesse talhão, tem 10 hectares, 15 hectares, 100 hectares, eu preciso deixar 20% daquele talhão
para um cultivar RR, mas não BT, tá? Que eu vou plantar ali, de preferência muito próximo, no mesmo dia, tá? Que é para quê? Para que, lógico, eu vou aplicar inseticida aqui, mas vou fazer MIP, é importantíssimo fazer MIP na área de refúgio, para que tenha, porque na área BT, o que vai acontecer? Vai nascer mariposas resistentes ali, tá? Que vão ser selecionadas, então, as únicas a sobreviverem. Só que na área convencional, não bem convencional, mas não BT, tá? Vai ter a ocorrência de mariposas não resistentes, e daí elas vão se cruzar e eu vou preservar a tecnologia. Por isso, eu não posso aplicar inseticida 4, 5, 6 vezes ali na área não BT, né, para não ter praga nenhuma, porque a função da área BT é produzir soja, toda a mesma lucratividade, é só outro manejo de lagartas, porém sem aplicar inseticida de forma abusiva, porque vai nascer, é importante que nasça insetos ali para cruzar com os resistentes que vão vir da área BT. E é por isso que tem a distância máxima, tá, de uma planta não BT para uma planta BT mais próxima de 800 metros. Tá? A distância mais longa, desculpa. Controle químico, extremamente importante, apesar das críticas aos inseticidas, que muitas vezes a gente vê na mídia, agrotóxico, mata, contra os agrotóxicos. Toda essa crítica, ela é muito bem-vinda, mas ela não deveria ser contra o inseticida, ela é contra o uso errado do inseticida, contra o uso abusivo do inseticida. E por isso que é importante a gente prestar atenção, porque muitas vezes nós podemos estar sendo responsáveis por esse uso errado de inseticida, né? Então, o controle químico é importantíssimo, mas é importantíssimo que ele seja bem feito, bem realizado. Tá? Tenho dificuldades de tecnologia de aplicação muito claras. Tá? Por exemplo, aqui é quando se põe um papel sensível no ponteiro, na parte mediana e do bacheiro da soja, uma soja fechada no período reprodutivo, faz uma aplicação com corante. Numa condição bem feita, as dificuldades que eu tenho para fazer um bom molhamento ao longo do dossel da planta. Imagina se eu não tenho um manômetro, como é que eu faço, se eu regulo aquele pulverizador, se eu aplico a meio-dia, se eu aplico numa velocidade extremamente alta para render mais a máquina, se ao contrário de fazer uma aplicação com 150, 180 litros, eu quero usar 80, porque eu não quero ficar perdendo tempo reabastecer o pulverizador. Todos esses pontos são extremamente importantes na prática, muitas vezes é feito, mas é lógico que não vou ter um bom controle químico. Tá? Um trabalho publicado em 2006 mostra que 20% dos pulverizadores estão realmente em bom estado. 80% dos pulverizadores precisam de manutenção, não deveriam estar trabalhando sem a devida manutenção antes para um bom funcionamento. Ou seja, é muito erro que a gente comete no campo. Um dos mais graves que acaba levando isso é a seleção de insetos resistentes. Eu aplico um inseticida do mesmo modo de ação, aplico outro inseticida do mesmo modo de ação, acaba selecionando insetos resistentes. Por isso que eu preciso rotacionar grupos, não grupos químicos, mas grupos de modo de ação diferente. Modos de ação diferentes. Extremamente difícil decorar todos os modos de ação, mas eu tenho um site que é o www.irac-br.org /aqui, que eu consigo entrar, só digitar a grafia correta do ingrediente ativo aqui, acefato. Eu não posso digitar acefato com pH, daí é porque no inglês se escreve assim. Então, a única coisa chata é tomar cuidado, ele não reconhece quando você fez digitou errado uma letra, ele não aparece os mais próximos, por exemplo.
dando sugestões de outros nomes, ele aparece que não tem. Então, você tem que digitar corretamente o nome do ingrediente ativo e aparece aqui o grupo. Grupo 1, é um inibidor de acetilcolinesterase. Não interessa, é o grupo 1. Então, eu vou evitar usar com outro grupo 1. Esse é o grupo 1B, o subgrupo. Eu posso rotacionar com o grupo 1C, o ideal é rotacionar sempre grupos. Então, com um aplicativo, você pode entrar nesse endereço eletrônico do seu celular, no campo você consegue consultar o grupo de ação. É importante rotacionar grupos diferentes. Como não há muitas opções para percevejo tem o acefato, que é o grupo 1, eu tenho a mistura de neonicotinoide mais piretroide, que é a mistura, se não me engano, do 2 e do 4, do 3 e do 4, não lembro agora. E, recentemente, eu tive o registro de mais um grupo químico diferente, que é o etiplore. Então, eu tenho a mistura do acefato mais o neonicotinoide, o acefato sozinho e um terceiro grupo que começou esse ano, que é o etiprole. Poucos produtos para rotacionar, diferente de lagartas, que eu tenho um monte. Tenho reguladores de crescimento, tenho diamidas, tenho espinosínas, tenho piretroides, e tenho uma variedade de grupos diferentes. Para perceber, é muito mais restrito. Então, a recomendação é sempre guardar esses inseticidas apenas para o reprodutivo, para percevejo. Não é que ele não pode ser usado para outro produto, para outra praga, pode até ter registro, poder ser usado. A nossa recomendação na soja é de sempre guardar esses inseticidas para percevejo, jogar no reprodutivo quando precisar, porque eu tenho muito pouca opção realmente para percevejo. Tá? Controle biológico também pode ser usado. Não é a diferença, pessoal, não é o uso. O controle biológico ele ocorre. Se a praga está ocorrendo, o controle biológico vai ocorrer. Mas muitas vezes eu tenho uma defasagem de tempo aqui entre a linha preta e a linha vermelha, e quando for ter o controle da praga, realmente, muitas vezes pode estar acima do nível de dano econômico. Então, o controle biológico sempre existe para todas as pragas. Para algumas situações, esse controle biológico natural ele pode ser insuficiente. Não significa que ele não seja benéfico, mas ele é insuficiente para manter a praga sob controle. Então, o que eu posso fazer? É reduzir esse déficit de tempo aqui entre a linha vermelha e a linha preta, fazendo uma liberação massiva antes. Então, eu já ponho uma população alta aqui e forço o decréscimo da população de pragas mais rapidamente, não deixando atingir níveis que causam prejuízo. Essa é a grande diferença do controle biológico natural para o controle biológico aplicado ou aumentativo. Aplicado, estou aplicando, aumentativo, estou aumentando. Existem essas duas nomenclaturas um pouco usadas, às vezes, como sinônimos na literatura. Tá? O controle biológico aplicado está sendo um grande boom no mercado. Né? Aqui é o quanto que se vende hoje de controle biológico no Brasil em milhões de dólares. Quanto isso tem crescido e quanto se espera fechar 2021. No mundo, isso ainda é maior, 237 milhões. No Brasil, o mundo é quase 8 bilhões de dólares. Apesar desses números extremamente grandes, que vem crescendo entre 10% a 20% ao ano, isso é só entre 2% a 5% do mercado total de inseticida. Pensando que, para cada inseticida, posso ter um controle biológico de sucesso ali no campo, a gente tem uma ideia do quanto esse mercado de controle biológico deve crescer, e a expectativa é essa, que cresça rapidamente, principalmente nos primeiros anos, até ter um equilíbrio maior de uso entre biológico e químico, e é isso que a gente trabalha na agricultura para que seja mais balanceado esse uso de biológicos com os químicos na soja, principalmente.
A vantagem do controle biológico, o inseticida eu aplico, eu tenho que atingir o alvo. Muitas vezes, quando eu aplico biológico, eu não preciso atingir o alvo, porque o inseticida biológico vai atrás do alvo. Eu libero, por exemplo, um predador, um parasitoide, ele sai voando, sai caminhando e vai procurar a praga onde ela estiver escondida e vai controlar. É um exemplo, sair da soja, na cana-de-açúcar. Por que se usa tanta cotésia para controle da diarreia? Que parasitoide que consegue entrar dentro do orifício da broca para parasitar a broca lá dentro? Que inseticida que consegue fazer isso? Quase nenhum. Né? E a cotésia consegue fazer isso tendo controle da broca. Então, onde o controle químico é difícil, é onde a gente tem um maior desenvolvimento até do controle biológico, aí, até para vencer essa barreira que o controle químico, às vezes, não consegue ser eficiente. Tem alguns desafios? Tem. Aqui eu tenho uma curva de parasitismo, né? O crescimento do parasitismo total até 100%. Aqui o número de ovos diariamente. A gente vê, então, ali em torno de 5 dias, eu tenho já 80% de parasitismo. Então, o parasitoide, no caso do tricograma, ele tem uma vida útil, vamos dizer assim, lá no campo. Você liberou para o adulto entre 4 a 6 dias, vai depender da temperatura, condições climáticas, várias outras coisas, mas entre 4 a 6 dias é o tempo que ele leva ali para fazer 80%, 90% do seu parasitismo. Só que ele tem que encontrar o ovo de 1 dia de idade. Quando a gente avaliou ovos de 1 dia, de 2 dias e 3 dias, você vê que o parasitismo dele é bom, excelente, em ovos de 1 dia. Então, o que significa isso? O time de liberação do parasitoide precisa ser muito apropriado, muito certo, para ter um sucesso. Né? Isso significa que o parasitoide não é eficiente? Não, mas eu preciso fazer a liberação dele no momento correto para ter a sua liberação, e isso, às vezes, não é tão fácil. A dispersão do tricograma, quando foi estudada, ele precisa de muitos pontos por hectare para fazer uma dispersão ali rápida, em 24 horas. Tá? Isso seria um problema na soja. 100 pontos por hectare é muito ponto para andar. Por isso que o tricograma era usado em tomate, em culturas menores, HF principalmente, porque era uma liberação manual. O que acontece, pessoal, é que com o uso do drone, que a gente vê um drone voando, liberando cápsula. E pode liberar cápsula, às vezes libera até a pulpa, já pulveriza a pulpa do parasitoide, o adulto. Né? Com o uso do drone, que barateou muito nos últimos anos, então essa mecanização possibilitou que o uso do controle biológico, que muitas vezes ficava restrito a pequenas áreas pela necessidade de mão de obra, agora ele é possível para grandes áreas. Né? Eu faço liberações com preço muito baixo e muito rápido essa liberação. O tricograma, ele ainda tem uma limitação em ovos em massa. E o ovo que é em massa, o ovo de Spodoptera. Mas daí eu tenho outros parasitoides, que, como o Telenomus, que tem parasitismo em 100% da massa. Então, dependendo da praga, a escolha do parasitoide correto, do organismo, por isso que é importante um diagnóstico bem feito, porque é isso que vai falar qual organismo eu realmente preciso usar. Né? Mesma coisa que eu posso errar se eu não fizer um bom diagnóstico e aplicar um inseticida errado, mesma coisa para o controle biológico. Eu libero lá e às vezes não funciona porque eu tenho um diagnóstico errado. Eu liberei, às vezes, o parasitoide errado. Eu liberei, fiz o produto, o controle biológico errado mesmo. Tem várias vantagens em relação a Telenomus e tricograma, se comparar os dois aqui, questão de capacidade de parasitismo, etc. Mas o tricograma ele é mais barato, porque ele é mais fácil de criar hoje. Né? Tem uma multiplicação fácil, e é muito legal do tricograma que ele é generalista, principalmente a espécie Preciosa. O que significa isso? Na soja, eu não tenho só Spodoptera, eu tenho Spodoptera, eu tenho Anticárcia, eu tenho Leucoverpa,
Então, um número grande de espécies, e o tricograma consegue parasitar todos. Não é tão bom o Spodoptera, mas consegue parasitar todos. O Telenomus ele é um pouquinho mais caro, o Remus, porque ele tem que criar em ovos de Spodoptera, daí isso acaba elevando mão de obra, mas ele é muito melhor para controle de Spodoptera. Uma situação possível seria a mistura dos dois, né? Então, libera uma quantidade maior, principalmente aqui onde eu tenho postura em massa, na Spodoptera, na Cosmioides, quando eu libero só tricograma, o parasitismo ocorre, mas não é tão alto, né? Estou aqui em 40, uma massa de ovos, 10 tricogramas, parasitou 40%. Se eu lhe ponho um Telenomus, de 40 já sobe para 90, fica igual a 10 Telenomus sozinho. É lógico que foi um ensaio preliminar, eu preciso desenvolver essa tecnologia para saber quando liberar, quanto que é a proporção ideal dessa mistura, em que situações eu uso, mas seria uma opção de misturar organismos benéficos, não fazer só uma liberação de um fungo ou de uma bactéria, misturar organismos benéficos no controle biológico também é uma nova, talvez seja a segunda geração de produtos biológicos, produtos que venham com misturas. Né? Isso já está ocorrendo para vírus, e por que não para parasitoide também. Tá? A Podízia é uma outra vespa, mas daí para percevejo. A diferença dela para tricograma é que, em vez de 5 dias úteis, 20 dias, se for 20 graus, 25, 15 dias. Então, de 5 dias, ela pelo menos triplica para 15 dias. Então, ela tem o tempo de vida do adulto parasitando no campo é 3 vezes mais. Isso pode ser ruim, se eu precisar aplicar um inseticida lá, eu tenho que esperar um pouco mais, porque senão eu vou matar o parasitoide benéfico, mas isso facilita, é mais fácil você coincidir 15 dias de vida do adulto com 1, 2, 3 dias de vida, 4 dias de vida do ovo. Né? Ele parasita ovos de percevejo 24, 48, 72, 96 horas, até 120 horas, parasita melhor do que o zero, que era com 3 dias de ovos de anticárcia, de lagarto, mariposa. Então, um parasitoide aqui tem um potencial e uma flexibilidade de uso bastante grande, que é muito interessante no campo. Aqui um cuidado bastante importante é a liberação de adultos de parasitoides, né? Liberou no ponto central e aonde os ovos, colocou a armadilha ao redor do círculo aqui, mas aonde houve parasitismo, sempre na direção do vento. Então, a liberação do parasitoide tem que tomar cuidado de ser liberado de uma maneira que o vento leve sempre o parasitoide para a área que eu quero o controle. Imagina se eu libero aqui os parasitoides e depois vai tudo no vizinho parasitoide. Não é isso que eu quero. Então, o cuidado com o vento na questão de liberação de insetos, que são extremamente levados pelo vento, como os parasitoides, é importantíssimo. Resultados de parasitismo fantásticos. Se a gente pegar aqui, foi feito 2 anos, mas enquanto o parasitismo natural estava em torno de 10% nos 2 anos, na área onde eu fiz liberação do parasitoide, o parasitismo chegou a 70%, aqui um pouquinho menos, 50%. Então, ficou entre 50% e 70% de todos os ovos coletados, enquanto que o parasitismo natural estava em torno de 5% a 10%. Então, é eficiente. Para finalizar, pessoal, o MIP ele é essencial para a sustentabilidade, porque é através dele que eu consigo ter. E não é só para sustentabilidade, ele é também para viabilidade econômica da lavoura. Preciso fazer MIP para ter uma cultura mais economicamente viável e muito mais ambientalmente correta. Tem alguns desafios, ainda existe, demandas para as pesquisas, tem, mas não tem por que eu não usar o que eu tenho hoje disponível. O controle biológico aplicado, aumentativo, é uma ferramenta importantíssima, assim como o inseto geneticamente modificado, que
como eu disse, faz 3 dias que foi registrado no Brasil, liberado o uso comercial já, se vai ter esse ano já disponível, né, talvez não em grande quantidade, mas é lógico que muito em breve isso é uma tecnologia que está vindo para ficar. Ainda existem desafios a serem vencidos, sim, a amostragem, a liberação, a produção, né, até essa disponibilidade de informação. O MIP, o controle biológico, precisa usar dentro de MIP. E uma coisa que eu sempre digo, pessoal, o controle biológico aplicado, ele depende do MIP e o MIP depende do controle biológico. Essas duas ferramentas usadas juntas são fantásticas e funcionam no campo. Para finalizar, eu só queria aproveitar o momento propaganda e fazer a divulgação do nosso Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja 2022, que vai ser de 16 a 19 de maio em Foz do Iguaçu, lá no Rafaim, tá? Bastante interessante. Pessoal, consultem a programação, porque o evento ele foi adiado para o ano que vem. Entretanto, a gente começa ainda esse ano, em junho, 28 de junho de 2021, o Congresso começa online, ele começa com as primeiras mesas redondas e discussões online, eventos que vão ser realizados ao longo do ano, até a nossa semana presencial em Foz do Iguaçu. Tá? E mesmo lá, vai ter modalidade de inscrição online, mais limitada, só restrita a uma sala, a sala principal, mas isso também torna o evento um pouco mais barato para aqueles que não têm condições financeiras de fazer um investimento maior e presencialmente. Ele tem a sua modalidade online, vai ter a apresentação de trabalho da mesma maneira e gerações de certificados de participação online e de apresentação de trabalhos online também. Lógico que presencialmente você tem toda uma rede de network, mas principalmente, às vezes, para alunos de graduação, pós-graduação, não tem condições financeiras. Esse ano existe uma grande novidade no CB Soja, que é a versão online dos eventos que ocorrem em 2021, com mesas redondas online que vão ocorrer em 2021, e mesmo durante a semana presencial, uma das salas vai estar sendo transmitida ao vivo, tá? Para aqueles que optarem por fazer a modalidade de inscrição virtual, online. Então, não deixem de consultar, a programação está bastante rica, não é só entomologia, em toda a cadeia produtiva da soja. Tá? E estou como presidente do Congresso, fica meu e-mail lá, qualquer coisa que vocês precisarem, dúvidas a respeito do Congresso, podem mandar mensagens para o meu e-mail também, me ligarem, eu estarei à disposição para poder responder. Com isso, eu encerro minha apresentação, vou interromper aqui o compartilhamento para eu poder ver a carinha de vocês, e com isso, agora, poder responder as perguntas que possam ter. Professor, muito obrigado pela sua palestra, foi uma apresentação muito boa mesmo, agregou bastante, eu que já estou vindo aí, tinha um pouquinho assim, de experiência com soja, tenho algumas perguntas aqui, só uns informes rápidos, pessoal, a presença de vocês já foi computada, tá? A gente não vai ter lista, e podem colocar as perguntas no chat, que eu vou ler para o professor, ou se ele quiser, ele acompanha do chat mesmo. E assim, eu vou abrir a filinha já vou... já parabenizei e queria falar assim de uma questão que o senhor levantou logo no início da palestra, que é um mito que a gente vive aí, né, no agro, que é o pessoal fica compartilhando, disseminando essa informação de quanto mais agrotóxico, mais a gente vai ter de produtividade. E assim, a informação mais não tenho nem um adjetivo para isso, porque a gente sabe que a gente coloca mais agrotóxico, a planta morre, aumenta a quantidade de praga, não tem como produzir, né, em excesso, nada em excesso, tudo em excesso
vira veneno. Então, muito importante para a gente, porque até dentro da agronomia a gente tem ainda algumas informações erradas sobre esse tema. Se o senhor quiser comentar. Realmente, isso é um dos grandes problemas da agricultura hoje, é esse mito, e leva, muitas vezes, a fazer o inseticida, muitas vezes a agricultura ser pintada como o pratinho feio da história, como eu disse, e muitas vezes, na maioria das vezes, não é esse o problema, e sim é o uso errado do inseticida. O inseticida é importante, mas quando se usa errado, ele traz malefícios, assim como os remédios. A gente está vivendo isso na pandemia hoje. Você acaba abusando do uso de um remédio, muitas vezes que é remédio, ele acaba destruindo seu fígado e outros problemas, causando problemas secundários aí que acabam sendo graves, tá? Então, realmente, a importância é usar de forma correta, e com isso a gente consegue fazer as duas coisas que talvez resumam grande parte da nossa missão: fazer ter uma agricultura sustentável, ambientalmente correta, que preserve o ambiente, com uma agricultura que viabilize, tá, a parte econômica, financeira, porque também é o trabalho do agricultor. Teve gente que comentou no site aí, não conseguiu pegar, aquele que perdeu o começo da apresentação, tá? Depois acessem o YouTube do Pet Solos, que a apresentação está gravada e vai ser disponibilizada na íntegra lá, tá, pessoal? Para aqueles que perderam o início, é só acessar o YouTube do Pet Solos e acompanhar a apresentação na íntegra, que está disponível. Vai estar sendo disponibilizada lá na íntegra. Vamos lá? Outra pergunta? Pronto. A primeira pergunta que a gente tem aqui no chat é a pergunta do Vinícius Magalhães. O que o senhor... Sim. A pergunta do Vinícius Magalhães sobre o que o senhor acha do controle de plantas daninhas com aplicação de glifosato. Tá. Bom, o glifosato é uma ferramenta extremamente eficiente, prática, para controle de plantas daninhas, tá? Bom, o que acontece? Qual que é o problema de só usar glifosato? É o que a gente tem visto nos últimos anos, que são as plantas daninhas resistentes ao glifosato, tá? Então, pelo uso excessivo, não excessivo, mas o uso único, né? Eu só tinha todas as plantas, todos os problemas com plantas daninhas se controlavam com glifosato, então não precisava de outro. Então, isso, ao longo dos anos, a gente tem visto aí já vários casos de plantas daninhas resistentes. O que eu estou falando? Não é um problema do glifosato, mas é um problema da falta de rotação de modos de ação no controle da mesma praga. Que pode ser o problema da planta transgênica, da planta BT, se eu não usar o refúgio, tá? É só o BT controlando a lagarta, eu vou ter, lógico, lagartas resistentes, espécies resistentes no futuro, se eu não fizer o manejo disso, que é o refúgio, tá? Com relação ao uso do glifosato na relação praga, é importante dizer que todo químico aplicado pode matar inseto. Pode matar inseto praga, pode matar inseto benéfico. Glifosato pode ter impacto em fungos benéficos. Então, qualquer aplicação, seja ela químico-biológica, seja ela de um inseticida, de um herbicida ou de um fungicida, sempre precisa ser feita com base na necessidade técnica, uma avaliação técnica. Ou seja, não é um fungicida, não é porque é um fungicida, é um herbicida que pode ser aplicado abusivamente, porque isso vai causar problemas de seleção de fungos e plantas daninhas resistentes, mas podem também desequilibrar populações de praga, matando fungos benéficos que poderiam estar lá naturalmente controlando alguma praga. Então, espero ter respondido a pergunta do Vinícius,
do uso do glifosato, sem problemas, desde que seja feito tecnicamente correto. E o grande problema do uso de uma única ferramenta, daí, isso vale para todas, é que ao longo do tempo se acaba selecionando organismos resistentes. Eu tenho até um exemplo assim para citar. Lá na fazenda onde eu fiquei estagiando, as daninhas mais problemáticas para eles era a vassourinha de botão e o capim amargoso. E o capim amargoso, uma resistência enorme até o glifosato. Então, nem o glifosato era o glifosato e a aplicação, acho que do cletodin, um outro herbicida aí. É. E nem assim, ele já adquiriu uma resistência enorme, já não estava mais controlando. E daí você acaba pondo doses muito mais altas, quanto mais altas são as doses, mais químico você acaba usando, e com certeza isso não é bom, tá? Tem o João Henrique dos Santos Ferreira, ele está perguntando quanto à utilização de cultivares geneticamente modificada. Os 20% da área de refúgio podem ser em misturas de semente na ocasião da semeadura? Tá? Bom, não pode, tá? Por quê? Por causa das pragas hoje controladas pela cultura BT no Brasil. Tá? Mas nos Estados Unidos eu vi lá que pode, mas lá no milho a praga é a Ostrínia dubilaris. O que ela é? Ela é uma broca. Ela é como se fosse a nossa broca da cana. Então, uma lagarta, ao atacar a planta, ela vai se alimentar daquela única planta a vida inteira. Porque ela é uma broca, ela entra dentro da planta e se alimenta. Então, se ela entra numa planta não BT, que pode estar misturada lá no meio, vai nascer uma borboleta tolerante ao BT, porque ela se alimentou de uma não BT. O que acontece com as pragas no Brasil? Com exceção da espodófila, que é um pouquinho mais residente ali, ela não se movimenta tanto depois que ela encarducha, a maioria das pragas, o que ela faz? Elas se movimentam de uma planta para outra. Então, se eu tiver mistura de soja BT, não vai ter geração de insetos, porque não vai ter nenhum sobreviver. Ele vai comer a não BT, mas ele já come a BT do lado ali e acaba morrendo. Então, misturas de semente só funcionariam para pragas que são que ao comer de uma planta, só comeria daquela planta. No caso, eu só consigo pensar em brocas. As nossas lagartas, os nossos alvos biológicos aqui não são brocas, então eu preciso de um refúgio estruturado, que é 20% ao lado. A conformação pode ser na borda, pode ser ao lado, mas eu preciso de uma largura mínima, eu não posso ter uma largura muito... eu preciso de uma faixa maior ali de soja não BT para funcionar como refúgio. Espero ter conseguido aí responder a pergunta do João Henrique, foi uma excelente pergunta. Se ele tiver alguma dúvida a mais, para ele colocar de novo, tá bom? Pronto, professor. Agora, antes da gente ir para a próxima do chat, eu queria fazer uma pergunta, e é sobre o controle biológico. Na fazenda que eu estava, eles tinham um pouco de resistência ao controle biológico, dizendo... Travou, Amanda. Ganda demais. A Denise, você ouviu? Não, a tua voz está cortando um pouco, Amanda. Se você quiser, eu vou responder. Eu estava falando que na fazenda que eu estava tinha... Escreva no chat, Amanda, que está travando a internet. E agora, tranquilo? Isso, trava. Eu vou responder na segunda pergunta, enquanto você digita no chat, daí eu respondo, tá? Boa, Denise. A segunda pergunta que está aqui é do Caio Pereira. Ele é estudante de administração. Então, legal, não é só... espero que não tenha sido muito maçante para você escutar temas tão agronômicos, né? Mas ele faz administração. E ele, sabemos que a pandemia pegou todos de surpresa, alterando significativamente a economia mundial. Essa crise afeta o Brasil pela taxa de câmbio, alterando os preços das commodities e de produção.
Isso eleva o custo operacional. A sociedade está em crise financeira, isso impacta negativamente o consumo. Nesse atual cenário, o que se pode falar sobre o atual cenário do manejo de produção de soja durante a pandemia? Tá. O que é importante a gente entender? Quando você tem impacto de câmbio, isso impacta qualquer setor da economia, porque o mundo hoje ele é globalizado. O que significa? Eu produzo soja, mas eu posso até tentar ter um pouco de independência, mas o fertilizante é produzido em um local, o inseticida em outro. Então, a taxa de câmbio, com certeza, ele impacta muito, tudo. Né? Eu vou vender, eu não vendo só para o mercado internacional, eu vendo para o mercado externo também, daí eu vou receber mais, só que daí... Então, no primeiro momento da pandemia, a alteração de câmbio até foi benéfica, porque benéfica que eu falo assim, deu mais lucro até para muitos na agricultura, porque os insumos já estavam comprados, então eu tinha comprado o insumo e já estava lá adquirido, e subiu o dólar na hora de eu vender a soja. Então, muitas vezes eu vendi a soja em alta de preço. Então, o agricultor até faturou num primeiro momento, mas isso depois vai impactar negativamente, porque ele vai comprar o insumo da segunda safra, no ano seguinte, um insumo em alta, daí, porque, a não ser que caísse de novo, né? Mas daí esse insumo ele vai pagar mais caro também. E quando eu tenho, isso falando da taxa de câmbio, da crise, o que é importante? Que o produtor ele precisa ser remunerado, né, por aquele produto que ele está oferecendo. Então, muitas vezes, usar um MIP, ele tem mão de obra, gasta um pouquinho mais com mão de obra. É importante um público esclarecido e, lógico, condições financeiras para que as pessoas possam comprar alimentos que sejam produzidos, muitas vezes. Eu tenho uma produção de um alimento orgânico comparado com o que usou mais químico. O orgânico ele custa mais. Por quê? Porque ele é bonitinho? Não, porque você tem uma menor produção, ele acaba sendo mais caro para produzir. Então, mas daí a dona de casa vai lá e pode preferir pagar mais por um orgânico do que um outro. Isso viabiliza o mercado de orgânico. Eu preciso, hoje, de consumidores conscientes que sejam cada vez mais aptos a comprarem produtos que tenham selos de qualidade, menor uso de agrotóxico, uso racional de agrotóxico, o MIP. Isso é comum, às vezes, na fruticultura, tem a produção PIF, né, a produção integrada de frutas, mas eu preciso que essa filosofia de outras culturas comece a vir para as commodities, como soja, milho, algodão também, para que o uso cada vez mais racional das ferramentas. Hoje eu vou comprar, às vezes, um RNAi, eu vou comprar um inseto transgênico para liberar. Ele pode custar um pouco mais caro por ser tecnologias de ponta, mas são tecnologias muito menos impactantes à saúde e ao meio ambiente. Então, eu preciso, a pandemia, não a pandemia em si, mas uma crise financeira, quando eu não tenho dinheiro, eu compro qualquer coisa, não qualquer coisa, mas eu posso escolher produtos de pior qualidade, às vezes, porque, na verdade, eu preciso combater a fome, né? Então, sim, uma crise financeira no Brasil pode ser motivo de preocupação para tudo, né? Não sei se eu consegui ser claro para o Caio, tá? Mas sempre quando
o mercado consumidor com melhor condição financeira, ele tem condições de escolher melhor o produto a ser comprado. E é uma lei de oferta e demanda. Você cria demanda por produtos de melhor qualidade, você vai ter mais produtores ali atendendo essa demanda. Então, não deixa de ser preocupante. Eu espero que a crise realmente seja uma coisa que a gente consiga superar o mais rápido possível, seja ela financeira, e realmente isso pode sim impactar, mas o quanto isso vai impactar é difícil de dizer agora. Se as perguntas que colocaram no chat eu não conseguir responder, pessoal, questiona mais lá, tá? Sim, eu estou atenta, professor. A pergunta do Vinícius complementa bastante assim a que eu ia fazer para o senhor, que é sobre o controle biológico e quais as condições que o controle quais as condições em que esse organismo ele não atue conforme o esperado, né? Porque eu comecei dizendo que a expectativa para os produtos são altas e quando eles não suprem, até cria uma fama, né, em torno, e por isso alguns produtores acabam não aderindo na produção. Aí o Vinícius complementa minha pergunta, querendo saber se em escala comercial ele é viável, né, aplicado no controle das pragas da soja. Sim, tá. Quando que um controle, e daí não importa se ele é biológico, se ele é químico, se ele é uma ferramenta genética, quando que ele não funciona? Quando ele é usado errado. Tá? Às vezes eu diagnostiquei errado a praga, apliquei fora do tempo exato. Então, na verdade, quando tem um erro, ou alguma coisa não foi feito certo na liberação, eu apliquei e deu uma chuva, e daí aquela chuva acabou matando meus inimigos naturais liberados. Então, quando ocorre alguma dessas falhas, o controle biológico acaba não funcionando. Mas isso não é só para o controle biológico, isso é para o químico também. Né? Eu acho que o grande desafio em se usar controle biológico para hoje, a única coisa é que químico, eu sou muito mais acostumado, falo como produtor, eu tenho costume de usar controle químico, então eu sei como é que ele funciona. Quando ele não funciona, ele falha, eu vejo na hora e já aplico outra coisa. Isso faz parte, eu adquiri esse conhecimento e eu domino essa ferramenta. O controle biológico ainda é uma novidade. Por isso que é importante lives, é importante levar o conhecimento para todos. Ele ainda é novidade. Então, quando é novidade, sempre existe um pouco mais de receio, acaba, às vezes, se cometendo mais erros na liberação. Tá? E são esses erros. Vou pegar um exemplo claro. Quando comecei a trabalhar com tricograma, uma fazenda grande, não vou falar o nome, ali próximo entre Rio Verde e Goiânia, uma fazenda de gado, eles produziam muito milho para silagem. O cara comprou tricograma, que nem é o melhor parasitóide de ovos, o melhor insumo para a Spodoptera, mas ele gostou tanto, ele usou uma pequena área, gostou tanto, ele comprou uma quantidade maior. O produtor, chegou o produto para ele numa sexta-feira à tarde pelo correio. Ele falou, puta, esse horário está muito ruim, os funcionários estão indo embora. Guardou na prateleira e na segunda-feira ele foi liberar. Mas ele estava trabalhando com um organismo vivo. Ele tinha que liberar imediatamente, então ele tinha que guardar na geladeira. O que aconteceu? Ele liberou um monte de cartelas, né, na segunda-feira de parasitoides que estavam mortos ali. Ele falou, essa coisa não funciona, não vou comprar mais. Mas, na verdade, ele aplicou errado. Né? Então, todas as ferramentas hoje registradas, elas funcionam muito bem, químicas, biológicas. O que acontece, às vezes, eu preciso usar elas de forma correta. O controle biológico é, assim, um pouquinho mais tecnificado o uso. O controle químico é mais fácil, eu ponho lá de luz, ponho num trator e saio aplicando. Preciso recular, bico, existe várias coisas técnicas, assim, então, banalizando o controle químico, mas é um pouco mais fácil. O controle biológico, eu estou liberando um organismo vivo
que também reage ao ambiente para controlar outro vivo. Então, assim, tem mais interações que podem ocorrer. É importante o conhecimento biológico em cima dele, um pouco a nível mais aprofundado do que o químico. Então, talvez seja esses os grandes desafios. Mas falhas podem ocorrer no químico, no biológico, em qualquer ferramenta. Não é uma característica única do biológico isso. Isso é importante ficar claro. Ótimo, professor, está respondido. Vamos ver a próxima. Oi, só um minuto. O Jefferson aqui, Amanda, ele está perguntando se os feromônios, como armadilha, você não pode atrair a praga e ficar lá, né? Então, eu usei um atrativo e infestar a minha lavoura. Não, tá? Não tem essa capacidade. Eles são uma quantidade menor, é atraído para a armadilha, tá? E tem um piso colante, e os insetos ficam colados lá. Então, se usar corretamente, não colocar aqueles feromônios, por exemplo, e não trocar o piso, né? Daí o inseto vai lá e não fica grudado. Então, usando corretamente, não é bem seguro, não tem perigo nenhum. O Samuel, ele não conseguiu assistir a palestra, mas Samuel, vai ficar disponível essa palestra lá no canal do YouTube do Pet Solos. Acredito que amanhã mesmo a palestra já está disponível. Ele pergunta se tem perspectiva de liberação do Telenomus remo para controle de lepidópteros. Existe muita pesquisa feita com Telenomus remus, tá? Existem algumas empresas interessadas. O que acontece com o Telenomus remus, ele é uma criação um pouquinho mais cara, e com isso as empresas, e é focada para Spodoptera o uso, né? E falta interesse ainda de algumas empresas colocar esse produto no mercado, tá? Então, assim, hoje não tem nenhuma assim, perspectiva a curto prazo, assim, mas tem várias empresas interessadas. Então, eu não acredito que vai demorar muito, mais 1, 2 anos aí, com certeza alguma empresa, porque o que eles estão trabalhando? Como criar esse bicho, esse inseto, de maneira mais barata, como conservar os ovos de Spodoptera. Estão trabalhando com tecnologias para baratear custo. E isso é alguns ajustes finos de pesquisa que vão permitir usar o Telenomus remus, eu acredito que em breve aí para controle de Spodoptera. Já dá para usar hoje? Dá, mas fica um pouco caro. Então, tem se trabalhado para baratear custo para que esse parasitoide seja liberado de forma mais competitiva, porque daí não basta ser viável tecnicamente, precisa ser viável economicamente comparado com os concorrentes que ele vai ter no mercado. O João Henrique está fazendo uma pergunta importante. O senhor orienta alunos de pós-graduação? É importante fazer a propaganda aqui também. Sim. Hoje eu sou orientador permanente de 2 programas de pós-graduação, onde eu oriento. Em outros programas de pós-graduação, eu posso até co-orientar, mas orientar, eu oriento em 2 programas de entomologia, na Federal do Paraná, em Curitiba, no programa de entomologia da Federal do Paraná. Poxa, mas em Curitiba, eu tenho um laboratório em Londrina, como é que funciona isso? Os alunos, eles cursam todas as matérias obrigatórias lá, isso vai levar 1 ano em torno, porque as matérias do curso de pós-graduação em Curitiba, elas são condensadas, elas são condensadas em 1 semana, 15 dias, dependendo do curso. Então, a Curitiba, Londrina não é tão longe assim, então o aluno fica lá, faz as disciplinas e ele ainda tem tempo de vir para Londrina para fazer a parte prática. Ele fica em 1 ano em Londrina, morando, tem essa mudança chata, mas ele mora 1 ano,
se for mestrado, 2 anos, se for doutorado aqui em Curitiba, e acaba fazendo. Então, eu já tive vários orientados de mestrado e vários de doutorado agora, por Curitiba, em entomologia. É no programa de biologia de lá, mas ele é entomologia, né? E eu também oriento na Universidade Estadual de Londrina, no programa de pós-graduação em agronomia. Daí ele fica mestre ou doutor em agronomia, área de concentração em entomologia. O que muda, professor, de uma universidade para outra? O trabalho, se for fazer comigo, vai ser semelhante, vai sim a carga teórica de disciplinas que vai ser bastante diferente se tiver nenhuma em outra universidade. Mas o trabalho de mestrado ou de doutorado pode ser feito comigo. Limitação de fazer comigo, eu sou um especialista da soja, esse é o problema. Então, eu trabalho com soja e milho. Tá? Eu quero fazer de uma praga de algodão. Eu não oriento só com soja e milho. Tá? Mas boa pergunta. Inclusive, pessoal, estágio obrigatório, aqueles alunos que estiverem fazendo estágio obrigatório, quiserem conhecer a Embrapa Soja, conhecer o laboratório, um pouco mais do trabalho, podem mandar e-mail para mim e tentar vir para Londrina fazer estágio obrigatório, tá? A gente recebe bastante alunos aqui todos os anos. Amanda, mais alguma pergunta? Tem sim a pergunta do Anderson Ragini. Desculpa, Anderson, se foi seu nome errado. Ótima palestra. Tenho uma dúvida relacionada também ao controle biológico. No controle do euxisto, o percevejo marrom da soja, qual parasitóide nos dias de hoje é o mais adequado ou viável para prevenir as injúrias? No caso de parasitóide de ovos, que é produto comercial ainda, é o Telenomus podise. Tá? Eu tenho 2 parasitóides de ovos que são registrados para uso para percevejo. O Trisolcus basalis, mas ele é mais limitado para Nesara viridula. E Nesara hoje deixou de ser importante na soja, a ocorrência dele é bem baixa na soja. Se for uma outra cultura onde tiver Nesara, beleza, posso usar o Trisolcus basalis. Para euquisto marrom, e daí ele funciona muito bem para barriga verde também, que é o segundo percevejo mais comum na soja, é o Telenomus podise. Tá? Que tem 2 ou 3 marcas comerciais já de produtos registrados com o primeiro foi um produto da Copert, mas eu já tive um produto da JB também registrado, e eu tenho um outro produto, acho que um outro laboratório, eu não lembro agora. Mas da última vez que eu consultei o Agrofit, eu tinha 3 produtos comerciais que eram a base de Telenomus podise. Amanda? Pronto. Pessoal, mais alguma pergunta aqui no chat? Acredito que encerramos as perguntas do chat e eu tenho uma última pergunta também, porque no campo a gente acaba adaptando algumas atividades, na lida diária a gente não usa algo tão tecnológico como o monitoramento de pragas com o uso de aplicativos. Algumas fazendas usam, fazendas maiores usam, outras não. E na fazenda que eu estava, eles começaram usando na safra passada, só que eles acharam que acabou não sendo tão importante, e eles faziam anotaçõezinhas mesmo, com pano de batida, anotava em quantos pontos, quais pragas que apareceram. Então, eu queria saber se existe um outro método que seja, assim, de baixo custo também, né, que pode ser utilizado no campo para essa coleta inicial de dados sobre as pragas no campo. Amanda, isso é uma das coisas talvez mais estudadas hoje entre os entomologistas. Por quê? Com certeza, diagnóstico, não tem como ter um tratamento sem ter um diagnóstico correto. E é lógico, quanto mais rápido for o diagnóstico, melhor. Tá? É um exemplo da Covid. Quantos pesquisadores fazendo testes rápidos que fossem maior eficácia, que isso é importante para o tratamento da doença.
A praga, isso é importante também. A gente não tem testes, a gente tem várias armadilhas, imagens de satélite, mas o uso ainda é limitado para uma ou outra situação. Tá? Hoje, o pano de batida é o único mais assertivo e que me dá um maior grau de confiança. Tá? O uso de aplicativos ou não, ele é muito porque quando você anota numa planilha, depois você tem que repassar para o computador, você tem que mandar para o agrônomo, você pode ter erros, números, um 3 que parece um 8, um 3, você pode errar ali nisso, o aplicativo, a parte digital, tiraria esses erros, né? Ele reduz os erros que podem ocorrer. E é mais rápida a comunicação entre a amostragem e o agrônomo responsável. Além disso, você consegue ver com o GPS onde aqueles pontos foram coletados. Então, você vê a distribuição da sua amostragem também. Então, tem algumas vantagens nos aplicativos. Se essas vantagens são o suficiente para pagar o preço desses aplicativos, é outra discussão que eu também me pergunto às vezes. Poxa, será que realmente vale a pena? Né? Será que o custo-benefício ainda está valendo? Você queima um tablet, queima um celular, é muito caro ainda. Mas isso são coisas que estão sendo trabalhadas. A tecnologia está ficando cada vez mais barata e mais acessível. Então, isso, ao longo do tempo, deve melhorar. Drone, se a gente pegava tempos atrás, era, puxa, quem vai usar drone na agricultura para liberar controle biológico, aplicar inseticida? Isso é caro demais. Hoje, drone virou brinquedo de criança, tem criancinha brincando com drone ali. Então, assim, barateou demais. Isso o barateamento dessas tecnologias vai ocorrer com os tablets, com os celulares. A gente precisa de internet mais acessível no campo, mais rápida. Então, isso vai ocorrer ao longo do tempo. A velocidade, não sei te dizer o quanto isso vai ser rápido, mas é o futuro. Quando esse futuro vai ser, não sei. Excelente, professor. E eu acho que com isso a gente conclui a nossa parte aí, roda de perguntas. A gente está chegando quase a 2 horas de transmissão, professor. Foi muito com conhecimento compartilhado hoje aqui, né? Várias temáticas, o senhor humanizou bastante, eu acho que ficou bem claro para todos os interessados, né? Quem já tem um pouquinho de conhecimento na área, quem não tem, conseguiu ter uma introdução bem clara. Então, eu agradeço muito a disponibilidade do senhor, a preparar essa palestra, um slide que ficou muito claro, ilustrou bastante essa temática. A gente aqui do PET, a gente dentro da Universidade Estadual de Santa Cruz, a gente não tem um contato tão grande com grandes culturas. Então, é muito importante para a gente conseguir trazer palestrantes de fora que possam dar essa noção maior dessa área tão importante dentro do agronegócio brasileiro. Pessoal, eu sei que foi corrido, eu tive que falar correndo, porque é um assunto extenso, mas revejam lá no YouTube, ficou dúvidas, me mandem e-mail, tá? E não deixem também de consultar a programação do CBSoja, que vai correr a partir de junho. A gente começa com eventos online que você não quiser se inscrever por evento online, vai ser valores bastante acessíveis. Acessem lá, eu acho que está uma programação rica e vocês aí agora têm que aproveitar da tecnologia para realmente aí ter acesso a esses palestrantes de renome aí, aqui do Brasil e do mundo, que vale a pena mesmo, está imperdível a programação. Tá? Então, dúvidas, me mandem e-mail, eu terei o maior prazer de responder. E foi um grande prazer estar aqui com vocês, obrigado mais uma vez pelo convite, tá? E sempre que precisarem, tenham a Embrapa como a casa de vocês, a Embrapa é de todos, tá? A gente está lá para servir a sociedade, servir os agricultores, né, do Brasil aí, tá? Obrigado a todos.
Pronto. Mais agradecimentos aí no chat, tá, professor? Se o senhor quiser conferir. Sim. Pessoal, os certificados já estão disponibilizados lá no site do PET, tá? Na abinha de certificados, vocês podem lá conferir. E, novamente, professor, muito obrigada. Professora Ana Maria, se quiser falar mais alguma coisa. Só agradecer mais uma vez a vocês todos do PET, a todos os bolsistas do PET pelo trabalho que vocês têm desempenhado, a responsabilidade com que vocês fazem tudo e profissionalismo. Agradeço muito por a gente estar junto, e ao professor Adenay, muito obrigado, professor, mais uma vez, professor Adenay, viu, pela oportunidade da gente te ouvir. E agora vai descansar, que amanhã eu sei que seu dia é de novo cedo de trabalho. Deixa ele descansar agora. Um grande abraço, fiquem com Deus a todos. E se cuidem, Abraço a pessoal. todos. Obrigada, querido. Abraço.